Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um conteúdo de Química Farmacêutica? Para quem não me conhece, eu sou a professora doutora Lorane Agemelin e hoje nós vamos falar sobre como otimizar as interações entre o fármaco e o seu alvo. Vamos iniciar falando sobre substituintes, alquil e ario. Ok? Se interessou pelo assunto? Então não se esqueça de, antes de ir para a nossa aula, dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Vamos para a aula? Então vamos continuar o nosso conteúdo sobre planejamento de fármacos. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo de otimizando a interação com o alvo. Então vamos falar sobre conteúdo de como podemos otimizar a interação do meu fármaco com o meu alvo, tá? É importante, relembrarmos as etapas e lembrar, e você que ainda não assistiu todo o nosso conteúdo, todas as nossas aulas, volta lá para você entender todo o caminho que nós estamos fazendo com esse planejamento, com esse conteúdo que mostra para vocês qual o percurso que nós temos que seguir para chegar a uma molécula que possa ir aos ensaios clínicos, ok? Então, falamos já da identificação do alvo, identificação da doença do alvo, estabelecer os procedimentos, testes, encontrar o protótipo, relação estrutura-atividade, identificar o grupo farmacofórico e hoje o planejamento de fármacos otimizando as interações com o alvo, tá? No planejamento de fármacos, qual que é a importância, de otimizar? Porque esse objetivo de otimizar a interação com o alvo, Uma das razões para eu otimizar essa interação é aumentar a atividade e reduzir os níveis da dose. Ou seja, se eu administro uma menor dose em um paciente, pode ser que eu diminua a probabilidade dessa pessoa não ter alguns efeitos colaterais, tá? Além disso, eu posso aumentar a seletividade e reduzir os efeitos colaterais também, tá? Então, aquela minha molécula, como eu vou estar melhorando essa interação, provavelmente essa molécula não vai interagir com outros alvos, isso, Então, eu estou falando de seletividade, ela vai ter seletividade pela molécula alvo que eu estou estudando e com isso eu reduzo os efeitos colaterais, ok? Então, quais são as estratégias utilizadas para otimizar essa interação? Eu posso adicionar substituintes alquil, adicionar substituinte aril, extensões e contrações da cadeia, extensões e contrações do anel, variação do anel, isósteros, simplificação e rigidificação. Na aula de hoje, nós vamos focar em adicionar substituinte alquil e adicionar substituinte aril. Bom, falando sobre substituintes alquil, o que nós podemos dizer? O grupo alquil, em um protótipo, pode interagir com a região hidrofóbica no sítio de ligação. Ou seja, lá no meu sítio de ligação do meu alvo, eu vou ter uma região hidrofóbica e essa região vai interagir com esse meu grupo alquil presente nessa minha molécula, nesse meu protótipo, tá? Alterar o tamanho e o volume do grupo para otimizar a interação é uma estratégia para que eu consiga otimizar essa interação e melhorar esse encaixe, melhorar a resposta biológica que eu estou desenhando, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um composto líder, que ele tem já um grupo alquil, ele já interage na minha bolsa hidrofóbica presente lá no receptor que eu selecionei, ele já tem essa interação, tá? Então, eu vou e desenho um análogo, e esse análogo, quando ele interage com essa bolsa hidrofóbica, nós observamos que há uma interação melhor, porque eu aumentei o volume desse substituinte alquil, tá bom? Então, isso faz com que melhore essa interação, tá bom? Alterar o volume e o tamanho do grupo alquil pode introduzir uma certa seletividade ao composto. Isso é importante, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o receptor 1 e o receptor 2. Observem que em ambos eu tenho a região de ligação para o nitrogênio, tá? Eles não estão localizados no mesmo
lugar em relação ao receptor 1 comparado ao receptor 2, pode ser que aqui pode observar que aqui a distância ela é um pouco menor e aqui a distância é um pouco maior. E o que isso vai interferir no meu planejamento? Observem que aqui eu tenho uma molécula que já tem um CH3, ok? O nitrogênio consegue interagir, dar um encaixe normalmente, tá? Eu consegui aumentar a cadeia, né? Um dos meus análogos, eu aumentei a cadeia e ainda assim eu consigo esse encaixe, tá bom? Então, eu consigo que essa minha molécula continue atuando, interagindo com o receptor 1, tá bom? Agora, vamos olhar o receptor 2. Na minha primeira molécula, ocorre a interação, ok? Então, essa molécula aqui, ela interage tanto com o receptor 1 quanto com o receptor 2. Só que quando eu aumento, né, o tamanho dessa cadeia, o que acontece? No receptor 1 encaixa, mas no receptor 2 não encaixa. Porque esse CH3 aqui há um bloqueio estérico. Então, não há interação com o receptor 2, ok? Apenas essa molécula de menor tamanho consegue encaixar, mas a molécula com maior tamanho tem o bloqueio estérico, então eu não consigo, tá? Isso vai me dar o quê? Certa seletividade dessa minha molécula ao receptor 1, certo? Um exemplo disso é a seletividade de agentes adrenérgicos para receptores beta-adrenérgicos sobre receptores alfa-adrenérgicos, tá? Então, aqui eu tenho a adrenalina, ok? Essa é a minha molécula aqui. Quando eu estou planejando fármacos, vamos pensar aqui no salbutamol. Salbutamol, eu aumentei esse volume, ok? Ele tem uma ação antiasmática, tá bom? E aqui eu tenho o propanolol também com um volume um pouco maior em relação à adrenalina, né? Um beta-bloqueador, ok? Aqui eu tenho o meu receptor alfa-adrenérgico, tá? E nesse meu receptor eu tenho a região de ligação, eu tenho o sítio de ligação, que eu vou encontrar algumas regiões específicas, ok? Aqui eu tenho 3 regiões de interação de hidrogênio, uma região de ligação iônica e outra de interação de Van der Waals, ok? Quando a molécula, né, de adrenalina, ela chega nesse receptor, ela consegue interagir com todas essas regiões, tá? De ligação e promover a sua resposta, seu efeito biológico, ok? Agora, quando eu tenho o receptor beta-adrenérgico, o que eu observo em relação ao alfa? Alfa e o beta. No beta-adrenérgico, eu tenho aqui um aumento desse meu sítio de ligação. O que isso vai fazer? A adrenalina, ela consegue interagir normalmente? Consegue, se encaixa normalmente e interage normalmente, ok? Certo. Quando eu aumento esse volume aqui, no caso do salbutamol, o que vai acontecer? Ele consegue interagir com os receptores beta-adrenérgicos? Consegue, porque essa região aqui, nesse receptor, ela é maior. Então, o salbutamol ele consegue se encaixar, certo? E se eu fosse... e o salbutamol, né? Vamos analisar em relação ao alfa-adrenérgico. Será que ele vai conseguir interagir? Então, quando o salbutamol ele chega, né, nesse receptor alfa-adrenérgico, ele não consegue interagir, tá? Porque tem um bloqueio estérico, ele não consegue promover a sua resposta, tá? Então, ele tem uma certa seletividade para os receptores beta, ok? E em relação à viabilidade sintética desses análogos, nós, quando planejamos esses análogos, né, com substituintes alquil, pode-se substituir, né, substituintes alquil em heteroátomos com outros substituintes alquil, tá bom? Então, às vezes eu quero em um heteroátomo, eu tenho um grupo, um substituinte menor, eu quero aumentar esse volume ou aumentar o tamanho, eu posso fazer essa substituição, tá bom? É difícil modificar substituintes alquil no esqueleto do carbono de um protótipo, tá? Então, ali na cadeia principal acaba ficando um pouco mais difícil. Na síntese total, geralmente é necessário variar os substituintes alquil que estão no esqueleto do carbono, tá bom? Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho grupo éter, né, um grupo amina e um grupo éster no meu fármaco, né, ou no meu protótipo. Então, quando eu quero fazer uma substituição, né, eu quero inserir aqui um substituinte alquil, então eu preciso primeiro mudar esta função para que eu possa colocar o substituinte de maior tamanho ou maior volume, ok?
tá? Aqui também exemplo de ésteres, de amidas, que é necessário fazer, né, a síntese total, né, fazer essas variações para que eu possa, ao final, ter esse substituinte que eu estou planejando. Substituintes ario. Então, é importante eu utilizar esses substituintes para que eu possa fazer uma variação e variar também o padrão de substituição. Por exemplo, aqui eu tenho meu sítio de ligação, tenho uma molécula na posição para, certo? E nessa posição para ocorre uma interação de hidrogênio, mas uma interação fraca, tá bom? Então, para eu otimizar, eu posso tentar mudar, né? E colocar, por exemplo, na substituição meta, na posição meta. O que vai acontecer com essa interação? Eu vou ter agora uma interação forte. Consequentemente, eu vou ter um aumento da atividade, tá bom? Então, isso é importante quando eu estou planejando fármacos em que eu quero aumentar a atividade e eu tenho um anel aromático e eu posso fazer essa mudança, né? Essa mudança de padrão de substituição, tá bom? Em relação aos substituintes ario, também nós podemos citar, como exemplo, os benzopiranos. O que foi observado com benzopiranos? Que a atividade antiarrítmica melhora quando o substituinte está na posição 7. Tá bom? Então, isso mostra, né? Eu fiz todo o estudo da relação estrutura-atividade, né? Lembram, né, da aula de relação estrutura-atividade? Se você ainda não assistiu, volta lá, assista, para que você possa entender o que eu estou falando, tá bom? E aqui foi observado que quando ele está na posição 7, eu tenho uma melhor atividade. Além disso, quando eu tenho, né, essa substituição, eu tenho que pensar que eu posso alterar o efeito indutivo. Então, por exemplo, nessa substituição meta aqui, eu tenho o efeito indutivo, né, a retirada de elétrons. Nessa substituição para, o que vai acontecer? O efeito indutivo, ele resulta em uma base mais fraca, tá? Então, eu posso também acontecer isso e provavelmente eu não quero uma base mais fraca, então não é uma boa substituição, tá bom? Então, a força de ligação de NH2 como doador de hidrogênio, ela é afetada pela posição do grupo nitro, ok? E o nitrogênio da amina, ele é um aceitador de hidrogênio fraco, tá? Devido aos efeitos demonstrados, né? Como eu falei para vocês, né? Devido a esse efeito indutivo, né? A retirada desses elétrons e tudo, toda a questão da ressonância, faz com que essa minha molécula se torne um fraco aceitador de hidrogênio, certo? Então, como vocês sabem, o nosso livro referência é o Patrick. Esse conteúdo está lá no capítulo 13 e vocês podem consultar mais um pouquinho lá, tá bem? Então, não se esqueça, na próxima aula nós vamos continuar falando, né, de estratégias para otimizar essa interação do fármaco com o alvo. E se você gostou da nossa aula de hoje, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula.